Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Ponto a Ponto. O Ponto a Ponto é um podcast do jornal Maringá Post, nosso jornal online para Maringá e toda a região, sempre destacando as principais notícias da nossa cidade, também do nosso estado. E você sabe, o nosso jornal tem forte vocação para tratar das questões que envolvem diretamente a cidade, no que diz respeito à política, educação, negócios. E hoje a gente vai tratar um pouco de educação, um tema precioso e importante demais para todos nós, principalmente para mim, né, que sou também um educador. Então, é com muito prazer que a gente recebe a professora Solange Lopes, ela que é reitora da Unicesumar, nossa convidada. Mas antes, eu quero lembrar, eu sou Ronaldo Neso, nós estamos com o nosso podcast, com o Jornal Maringá Post nas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Threads, no Instagram, no YouTube, enfim, todas as redes nós estamos presentes. O nosso site é o maringapost.com.br, ali você acompanha as principais notícias da nossa cidade e região, e aqui o nosso podcast é produzido em parceria com o Vmark Studio. Bom, nossa convidada de hoje é reitora da Unicesumar, foi secretária de Educação de Maringá entre 2013 e 2016. Nesse mês de fevereiro foi homenageada com o título de cidadã honorária de Maringá, mas a história dela está bastante vinculada à Unicesumar, muito antes, inclusive, de se tornar reitora. Professora Solange Lopes, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar com a gente. Prazer te receber. Igualmente, eu que agradeço muito o privilégio de estar aqui com vocês. Cidadã benemérita. É benemérita. Não. Eu até fui olhar quais seriam assim as diferenças entre o honorário e o benemérito, e é muito interessante. É uma honra muito grande ter recebido essa homenagem da Câmara Municipal e da Prefeitura e da comunidade maringaense. E é uma honra e uma responsabilidade, né, Ronaldo? Nós temos que honrar os títulos que a gente tem e que a gente recebe. Então, com muita alegria, eu estou aqui nesta manhã, neste dia, para falar com você e com toda a sua audiência. E me parece, né, o título é um reconhecimento a toda a contribuição que você tem trazido para a educação, tanto no ensino que a gente poderia dizer particular, mas que na verdade atende toda a comunidade, quanto também no próprio serviço público, onde você serviu ali por pelo menos 4 anos. Sim. Não sei atualmente, mas foi o período mais longo de uma secretária de educação à frente da Secretaria do município de Maringá, de 2013 a setembro de 2016, um pouquinho antes de terminar a campanha política. Eu já era da Unicesumar, então eu me desliguei da Unicesumar para poder me dedicar totalmente à secretaria, e foram anos de muito aprendizado, de muita realização. E hoje, quando o tempo passa e você às vezes pensa, nossa, ninguém viu o que a gente fez, a sociedade parece que esquece, as pessoas esquecem, vem uma honraria dessa, por aquilo que você disse, tanto o serviço público como a educação privada. Isso dá um refrigério e um ânimo novo para a gente continuar contribuindo com o município, com as pessoas, e acreditando em um futuro melhor e em um presente possível. É isso que eu penso sempre. Então eu me sinto, desde segunda-feira, quando eu recebi essa honraria, renovada, muito renovada, com muito tempo ainda para trabalhar. Mexe com as emoções, porque é de fato um reconhecimento público. É mais do que, às vezes, aquele elogio que a gente recebe, que faz muito bem, Sim. Evidentemente, quando você ouve um aluno, um professor, dizendo você que é a gestora que recebe esse feedback, mas agora um reconhecimento da cidade pelo seu trabalho. Da cidade que nós amamos tanto, isso é muito importante. Para mim é um marco muito importante. Eu sou uma pessoa que acredito muito em grandes marcos na vida. E para mim, segunda-feira, dia 23, foi um grande marco. E que sela um trabalho, mas que também aponta para um futuro. E eu fico muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco da minha trajetória com você e com o seu público. E já que começamos falando sobre isso, né? Sobre o título de cidadã benemérita, sobre essa homenagem, e citamos inclusive o seu tempo como secretária de educação. Ali você plantou muitas
sementes que a gente observa até hoje na educação. O salto de qualidade da educação, os prêmios recebidos, né, pelo IDEB, que é, digamos, a principal referência, o principal indicador de qualidade na educação, e sem maquiar números, sem criar estratégias para que o município aparecesse com dados positivos, aquele foi, de fato, um período bastante positivo de ampliação de professores, de escolas. Eu gostaria que você lembrasse um pouquinho desse momento com a gente. Foi muito produtivo. Quando nós assumimos em 2013, a primeira semana eu já estava envolvida numa polêmica que era a questão dos uniformes. Atraso, isso já era final de janeiro e atraso na entrega, como as crianças iriam para as escolas e para os CMEs. E eu estava chegando, mas eu pensei, né, precisamos organizar isso. Não precisa atrasar. Então essa foi a minha primeira tomada de decisão. Sempre trabalhar com antecedência, um ano antes, para que no final do ano nós já tivéssemos os uniformes no nosso depósito, com todas as necessidades de verão, inverno, tudo pronto. Então essa foi uma das primeiras iniciativas. E também percebemos a grande fila por vagas em CMEs, creches, na cidade de Maringá, e uma outra dificuldade era a educação integral do ensino fundamental. Então nós tínhamos várias ações. Uma outra situação que nós observamos naquele período é que tinham escolas que iam muito bem no IDEB e escolas mais afastadas que iam muito mal. Então nós fizemos um planejamento pedagógico, onde não importa a criança, onde a criança estudava, se era no bairro X, no bairro Y, o ensino era o mesmo. E a aprendizagem também teria que ser a mesma. Então, nós iniciamos formações de professores, capacitação e preparamos um planejamento educacional para toda a secretaria. Então, lógico, o professor tinha autonomia para, junto com aquele planejamento que era previamente enviado, ele acrescentar alguma coisa, mas ele tinha um roteiro que dizia, olha, nós esperamos que esse conteúdo desenvolva nas crianças as seguintes habilidades, as seguintes competências. E isso foi muito bem planejado, estruturado ao longo de todos aqueles anos. Construímos 32 CMEs. Uau! 32 CMEs e quase que nós colocamos, acho que 8 escolas a mais em educação integral. Um outro feito também que memorável, nós contratamos 325, se não me engano, professores de educação especial, com especialização na área. Então, cada criança do município que tinha alguma necessidade, alguma adaptação a ser feita, alguma patologia que causava algum problema de aprendizagem em sala de aula, ele tinha esse professor nas escolas para poder auxiliar. Criamos também o SEMAI, que foi um centro municipal de apoio especializado, com fonoaudiólogas, nutricionistas, psicólogas, assistente social, para dar esse suporte que as escolas precisavam. Isso, estou te falando aqui assim, rapidamente. Contratamos professores de educação física para todas as escolas, implantamos o inglês nas escolas municipais. Então, foram vários feitos. Não fiz nada sozinha, contamos com uma equipe muito competente. E Maringá merece o melhor. E é possível, tá, Ronaldo? É possível fazer. E é interessante isso, né? Porque o seu percurso, e eu quero destacar isso durante a nossa conversa, sempre esteve atrelada ao ensino superior, né? Muitos dos seus anos dedicados ao ensino superior. E quando você vai para o município como secretária, você vai para cuidar justamente das séries iniciais, da educação infantil, do ensino fundamental. E ainda assim os resultados foram muito positivos. Ali você atuou muito como gestora e com essa mentalidade para a educação. Como foi isso? Então, durante a minha graduação, eu observava muitos professores e a didática do professor em sala de aula, a maneira como ele ensinava, me chamava a atenção. E eu fui fazer meu mestrado em educação na UEM.
E foi um período maravilhoso, onde eu realmente me tornei uma professora. Depois fiz o doutorado na Unicamp, também em formação de professores e avaliação. Portanto, quando eu fui para a secretaria, eu tinha a bagagem do ensino superior, mas eu tinha a pesquisa, o estudo, a vivência acadêmica como mestranda e doutoranda na educação infantil e na educação como um todo, né, fundamental, nas séries iniciais. E foi muito bom porque eh, eu pude unir o que a vida, né, a educação me deu aquilo que a secretaria precisava. E eu acho que foi um período, eu tenho certeza, não acho, tenho certeza que foi um período de crescimento, tanto para mim, e você falou do IDEB, é importante falarmos sobre isso. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação, o IDEB acho que ou era 6,3, 6,2, uma coisa assim, e nós fomos para 7,3. Quando a gente fala, cresceu 10%, uma porcentagem, um indicador, mas é muito, Sim. porque ele se desdobra em vários itens ali, é muito complexo essa fórmula. Então nós crescemos muito, muito, ao ponto das outras cidades do estado e até de outros estados virem a Maringá para observar o que a gente vinha fazendo. E uma outra coisa que eu acho muito importante, Ronaldo, todas as nossas licitações, de tudo, desde o uniforme, uma obra, tudo, eu fazia questão de incluir o Observatório Social de Maringá. Tudo, todos os termos de referência, antes de lançarmos, eu pedia para o observatório fazer uma análise para que a gente pudesse ter toda a ética e transparência possível. E eu tive, assim, a contribuição muito importante desse órgão, que é tão importante para fiscalizar mesmo as contas do município, sugerir, acionar. Então foi um trabalho que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Mas eu não sou só professora, viu, Ronaldo? Quero te falar qual foi meu primeiro emprego. Ah, quero saber. Eu ia puxar agora para a gente falar um pouquinho sobre esses 26 anos, né? Praticamente 26 anos de Unicesumar. Mas então vamos saber qual foi o primeiro emprego, professor? Não, você vai achar muito engraçado. Eu sou da época, falar assim parece nostalgia, mas onde meu pai, eu fiz 17 anos, meu pai falou: filha, tá na hora de você trabalhar. E meu primeiro emprego foi numa empresa que tinha em Maringá, até não sei se os antigos donos estiverem ouvindo, Dr. Paulo, na Promenge. Era uma empresa de projetos e montagem de engenharia elétrica. Ficava lá na Avenida Colombo, em frente à minha casa. Eu morava na Colombo. E nessa idade eu vi que eles tinham uma vaga para desenhista de projeto elétrico. Desenhista de Eu nunca projeto. tinha feito nenhum projeto elétrico. Eu passei uma semana, contratei uma pessoa para me ensinar e falei, eu vou conseguir essa vaga. E fui lá e consegui. Então, quando você olha hoje para a Avenida Colombo, nunca vou me esquecer disso. O engenheiro fazia, naquela época, o desenho e nós, desenhistas, passávamos para o papel vegetal, com todas as cópias, com aquela caneta, nanquim, com aquela, se não me engano o nome era aranha, que parecia as Sim. perninhas de uma aranha, e eu que desenhei. Então, quando você passar pela Colombo hoje, você vai olhar os postes e vai falar, aqui tem a mão da Solange. Uau. Acredita? Nem eu acredito. Depois eu passei num concurso do CREA, Conselho Regional de Engenharia, e assim que eu sempre ficava de olho no meu crescimento. E em seguida trabalhei no CREA por uns 3 anos, 4, passei no concurso público da Embratel Maringá, fui a primeira mulher da Embratel em Maringá, não era a Telepar, era no mesmo prédio, mas era um serviço público federal. Trabalhei lá alguns anos, tive meus filhos. Quando eu tive meus gêmeos, eu tinha o mais velho, com 2 aninhos, e nasceram os gêmeos. E naquela época a licença maternidade era só 2 meses. Sim, muito ligeirinha. E meus filhos doentes, sabe, os gêmeos precisando muito de mim, eu parei de trabalhar. Eu pedi demissão de um emprego federal. federal. Mas os meus filhos eram prioridade naquele momento. E eu fiquei 10 anos, 8 anos, cuidando deles. Quando eles tinham 8 anos, eu falei, vou estudar novamente, porque eu já tinha feito EM.
Eu falei, vou estudar novamente. E naquele período abriu o curso de fisioterapia na Unicesumar e eu fui estudar. Aí é que veio essa nova etapa da minha vida. Eu me formei em fisioterapia, eu fiz mestrado, fiz doutorado e comecei a trabalhar na Unicesumar, dando aula no curso de fisioterapia. E fui, né, crescendo ali dentro, estudando, aprendendo. Sou muito grata ao professor Wilson Matos, nosso mentor, eterno reitor da Unicesumar, fundador, criador da Unicesumar. E ele me trouxe para auxiliar no gabinete da reitoria, e eu fui montando o gabinete, depois assumi a diretoria de ensino, a diretoria da saúde, e estou lá há 3 anos e meio como reitora. Essa é a trajetória dentro da Unicesumar, mas antes eu já tinha trabalhado muito. E é interessante esse movimento, né, que você faz na vida e na carreira, porque é quase um recomeçar, né? É quase um começar do zero, inclusive, depois de um bom tempo fora do mercado de trabalho. E muita gente, às vezes, hoje, olha, às vezes, para o seu momento, muitos jovens, né? A gente que lida com jovens ali na educação, e tem dificuldade de enxergar que, às vezes, um hiato não tem nenhum problema e o recomeçar também não tem problema, e muito menos noutra carreira, completamente diferente. Exatamente. Não tem problema, tá tudo bem, desde que você não se acomode. Então eu acho que isso é muito importante. Às vezes você leva um baque na vida e você fala: "Meu Deus, vou ter que parar tudo", né, o que vai ser? Então eu acho que tem prioridades e isso é uma coisa muito importante que o jovem, na época eu era muito jovem, Ronaldo, eu tinha com 23 anos eu tinha os 3 filhos. E quando você para uma carreira que está em ascensão, é um baque. Eu acho que em qualquer idade, né, se é um profissional de mais idade, de repente é demitido, eu penso que sempre há um novo recomeço. Isso que você falou é muito importante. Não desanimarmos, porque se você tem vontade, se você está disposto a aprender sempre, o recomeço é só um marco. Mas como eu digo sempre, eu preciso recomeçar. Vou recomeçar com o quê? Onde? Fazendo o quê? O restante vem. Se você se dedica, nunca esquecendo que nós somos eternos aprendizes. E quando você tem esse coração de aprender e aprender o que a vida está te dando, e as oportunidades surgirão. E nós só temos que aprender a aproveitar as oportunidades. Isso é fantástico, né? E é bonito trazer a sua história para a mesa, né? Para a gente apresentar para as pessoas nessa perspectiva, porque a gente vê muita gente que às vezes vivencia essa experiência olhando, principalmente no caso das mulheres, né? Quando há essa necessidade, às vezes abrir mão de uma carreira para cuidar dos filhos, e às vezes não é para cuidar dos filhos, é de uma mãe doente, de uma outra, né? De uma outra situação que ela sente essa necessidade de priorizar. Há um sentimento muitas vezes de fracasso, né? Principalmente do ponto de vista profissional. Eu fracassei, eu não consegui, agora estou começando de novo. E sua história é muito bonita por conta disso. Nesse movimento, para quem era concursado numa empresa federal, aparentemente num excelente momento, né? Com muitas perspectivas, você para ali 8 anos aproximadamente, vai estudar, quer dizer, começa do zero para reconstruir em algo completamente diferente. Eu tenho certeza, né, que aquela Solange, né, nunca imaginava que um dia seria reitora de uma das maiores instituições de ensino do país, porque a Unicesumar hoje é uma das maiores universidades privadas do país. Você sabe que saiu um ranking das maiores instituições de ensino do mundo. E hoje a Vitro Educação é detentora da Unicesumar e da Uniaselv. E nós ficamos em destaque entre as 10 maiores do mundo. Eu nunca imaginei, nunca almejei. Eu acho que o importante é isso. A gente tem sonhos, né? Eu disse segunda-feira na cerimônia que
No ventre da minha mãe, quando Deus tecia minhas células, Ele também, de alguma maneira, já tecia meus sonhos. E eu sempre tive sonhos de crescer profissionalmente, de poder contribuir com a sociedade, com a minha família, e não é hipocrisia isso, tá, Ronaldo? Porque desde criança eu sou filha de professores. Professores muito humildes. Meu pai e minha mãe davam aula manhã e tarde nos sítios da região ali de Lobato e à noite no normal e na escola à noite. Então eu praticamente fui criada pelos meus padrinhos, porque eu só via meus pais no final de semana praticamente. E eu dizia: jamais serei professora, porque eu não vejo meus pais, né? Mas parece que o universo, Deus fala: espera um pouquinho. E eu cresci nesse ambiente, meu pai sempre me incentivando muito a leitura. Com 10 anos de idade eu já tinha lido todos os livros do José de Alencar, a coleção, nunca esqueço dos nomes, tudo. Tinha alguns trechos que meu pai, lendo comigo, né, Sim. preventivamente, ele falava: depois isso aqui a gente conversa mais lá na frente, não precisa ler agora. Mas eu lembro, e meu pai sempre foi um leitor que me incentivou muito a ler filmes, meu pai amava filmes, e eu cresci nesse lar. E quando eu olho, isso que você falou, você interrompe uma carreira e passa um tempo, você vai começar outra carreira e você não sabe o que a vida te reserva. Eu nunca imaginei. Sempre trabalhei com muito afinco na Unicesumar, pensando na educação de qualidade, olhando para o nosso aluno como a única oportunidade que ele tem, 4 anos, 5, 6, de estar ali conosco e de fazer toda a diferença na vida dele. Então, como sujeito dessa aprendizagem, como uma pessoa importante, que precisaria desse olhar. E eu sempre trabalhei, né, dessa forma, e também o mesmo olhar para com os professores. Eu valorizo muito a classe dos professores. E isso foi uma consequência quando o professor Wilson, há 3 anos e meio, precisou escolher um reitor ou uma reitora. Primeiro, uma reitora. Eu acho que isso foi romper um paradigma. E eu fui pesquisar, nós tínhamos à época 3 reitoras só no Paraná, eu e mais 2. E já é uma quebra ali de tabu, teoricamente, não sei, mas foi muito bom. E principalmente alguém que não é da família, mas que tem uma carreira acadêmica. E eu sou muito feliz em fazer parte dessa instituição, mas também tem um peso muito grande, essa responsabilidade de continuar fazendo o melhor. Então isso é o que me move todos os dias. E você citou o professor Wilson Matos, que acho que para todo mundo que conhece um pouquinho do percurso dele, e quem não sabe, né, o professor Wilson é diretamente responsável, né, não apenas pela criação da Unicesumar, mas pela Unicesumar ter se tornado o que nós hoje conhecemos, como uma instituição que forma milhares e milhares de pessoas, né, pelo Brasil afora, pelo mundo hoje, com o IAD, né, com educação de qualidade. E hoje, né, essa instituição Vitro, né, cerca de 1 milhão de alunos, é uma coisa grandiosa, e tudo começa ali, né, aqui em Maringá, com o professor Wilson Matos. E você menciona o professor Wilson, e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse sentimento e de alguma forma substituí-lo nesse papel de reitor, né? Porque com a chegada da Vitro, né, ou seja, com essa, não sei se a gente chama isso de fusão, mas enfim, com a chegada da Vitro há um movimento de mudança, né, em que o professor Wilson deixa a reitoria, continua ali como mentor, né, está presente no grupo, mas não é mais o proprietário direto, e aí você assume esse lugar que todo mundo olhava, a Unicesumar olhava para o professor Wilson Matos, e agora a professora Solange que está ali nessa função. Eu acho que deve ter sido um peso muito grande, mas me conta um pouquinho do sentimento. Foi uma surpresa.
Ele reuniu o conselho universitário e estávamos todos lá, e abalados emocionalmente também com a saída dele. Ele é conselheiro, ele é vice-presidente do Conselho Geral hoje, acionista, ok, mas iria se afastar da operação. Então nós estávamos todos coordenadores de curso reunidos, e os filhos dele, ele começou o discurso dizendo que ele iria nomear como reitor ou reitora uma pessoa que ele teria a certeza que iria dar continuidade àquilo que ele tem como crença motivadora da vida do professor Wilson, que é a educação de qualidade. E todos nós ali, eu também não esperava, ninguém havia falado nada comigo, Ronaldo. Eu nem fui preparada, entendeu? Então não houve uma conversa prévia Não. para dizer assim, Solange, eu vou anunciar você como reitora, você aceita? Não, mulheres, eu nem arrumei o cabelo. E, e vocês sabem o quanto isso é importante para nós, né? Graças a Deus a gente ainda tem essa vontade, né, de se arrumar. E aí eu estou lá, ele falou, quero chamar aqui a professora Solange Lopes. Eu levantei e ele me entregou a caneta dele. Falou, hoje você passa a ter a caneta como reitora da Unicesumar. Eu confesso para você, assim, parece que eu olho aquele momento e foi um sonho. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade, pensei, como a sociedade vai encarar essa transição, a minha figura como reitora. E, Ronaldo, foi uma experiência maravilhosa. As pessoas olhavam, os professores, o corpo docente, os coordenadores, professora, não poderia ter pessoa melhor. Então, essa força que eu tive da comunidade interna explodiu para a comunidade externa. E foi um período de adaptação, um período de transição, mas todos os dias eu falo muito de Deus, assim, eu fui sustentada por Deus, pelas pessoas que trabalham comigo e pela própria sociedade maringaense, que viu em tudo isso a credibilidade do nome do professor Wilson passando a reitoria para mim, e que eu poderia, de alguma forma, não substituí-lo, porque eu acho que ele é insubstituível, mas dar continuidade a esse trabalho. E eu vejo que desde 2019 nós tivemos a pandemia, né? A fusão foi em 2022, março. 2019, a instituição caminhando muito bem, veio a pandemia, nós tivemos um decréscimo na educação presencial e o EAD explodiu. Mas hoje, o ano passado e esse ano, nós crescemos muito mais do que 2019 na educação presencial. Então eu olho e vejo missão cumprida. A gente está conseguindo crescer e crescer com qualidade nesse mundo tão desafiador, né? Então, assim, eu não sei se um dia eu vou conseguir entender tudo que vem sendo feito na minha vida, mas também não dá tempo para pensar muito, a gente tem que trabalhar, né, Ronaldo? É bem isso mesmo. E esse processo de transição, ele, de fato, trouxe também muitas mudanças de perspectivas, de propostas, a maneira de se gerir a própria instituição, e você, como reitor ali dentro da instituição. Me conta um pouquinho desse processo justamente de transição. Para quem está de fora, e claro, isso foi notícia no Brasil inteiro, pelo tamanho que se tornou a Unicesumar com a Uniaselv, ou seja, essa empresa de educação a vitro. Então é notícia, né? Qualquer movimento que a gente tem é notícia, mas internamente muita coisa também precisou ser adaptada. E o processo de transição começou ali, como você bem citou, e a gente está finalizando esse processo agora, inclusive em 2026, até mesmo com a saída do professor William, né, que é o nosso CEO, para a chegada de um outro CEO. Sim. Conta um pouquinho para a gente aquilo que é possível para a gente entender esse movimento. Sim,
Em 2022, nesse período de transição, nós tivemos o CEO e o co-CEO, o William, né, que como você acabou de dizer, que ficaram ali 1 ano e meio, mais ou menos, juntos, 2 anos, e as vice-presidências, então 7 vice-presidências. E eu passei a ser, além de reitora, vice-presidente das operações presenciais. Então, hoje nós cuidamos da Unicesumar presencial e Uniaselv presencial. Totalizando, a Unicesumar hoje com os campos em Londrina, Curitiba, Ponta Grossa e Maringá, nós temos mais de 23 mil alunos presenciais. Curitiba vem crescendo muito, passou de 5 mil alunos, Ponta Grossa também. E a Uniaselv, como o foco da Uniaselv era mais o EAD, nós temos, acho que de 9 a 11 mil alunos hoje nos diversos campos. Então, como vice-presidente dessa operação imensa, eu também precisei aprender questões econômicas, questões financeiras, de uma companhia listada na Nasdaq, em Nova York, que migra para a B3, e eu estava lá no dia dessa migração. Foi o primeiro negócio desse tipo no Brasil, uma instituição de ensino que sai dos Estados Unidos, que a Vitro tinha suas ações listadas na Bolsa de Nova York, com uma bolsa eletrônica, a Nasdaq, e vem para a B3 no Brasil. Então foi um movimento muito importante, que virou modelo, né, para o Brasil, e nós estávamos lá. Então você imagina o tamanho da responsabilidade. E eu precisei aprender e aprendo até hoje. Então, tudo que é questão orçamentária, ticket médio, EBITDA, enfim, é uma experiência inovadora a cada dia, Ronaldo. E quando você olha uma mulher que recomeçou, passar por tudo isso, sem desanimar, sem achar que não era capaz, é muita coisa. Eu acho que isso é uma lição que fica para mim e que deve ficar para outras pessoas também. É possível, porque é muito grande, é um movimento de transformação gigantesca, tanto pessoal como para a companhia. Isso me leva a olhar e pensar que eu ainda tenho muito que aprender e muito que contribuir. Professora, um ponto bastante importante nisso tudo é que a gente olha para esse universo e fala assim, é um grande negócio, né? Mas é um grande negócio na educação. E o ensino privado, ele sofre justamente desse grande desafio, né? Fazer com que o negócio seja próspero, mas sem perder de vista a educação, que sempre foi a preocupação, talvez, número 1 do professor Wilson. Uhum. E hoje, você ali como reitora tem essa missão. Como conciliar isso? Porque a tentação de, muitas vezes, valorizar mais o negócio que a educação pode ser grande. É grande. Né? Porque, de fato, o aluno ali é também um cliente, mas ele é um cliente que precisa ser bem formado. Como fazer isso? Esse é um mistério. Estou aprendendo a resolvê-lo também. Eu penso sempre que a educação é um bem público, previsto na Constituição brasileira. Nós temos saúde e educação como bem público. Quando uma companhia, quando um gestor, alguém resolve montar uma instituição de ensino, não importa o nível, não importa, ou superior, ou fundamental, ele tem que saber, ele tem que ter a consciência de que ele está lidando com um bem público. Ele vai prestar contas ao cidadão, à sociedade, mas também nós temos um sistema regulatório, que é o Ministério da Educação, que faz o seu papel. Alguns falam que bem, outros falam que mal, mas tem um papel regulatório muito importante. Eu sou avaliadora do MEC, contribuo com o MEC avaliando instituições pelo Brasil. E é um papel necessário, extremamente importante.
Então, quando você pensa como conciliar tudo isso, você tem que ter isso em mente. E é isso que eu luto todos os dias, Ronaldo. Todas as reuniões, se for reunião de comitê financeiro, se for reunião de comitê de ESG, de integridade, de ética, reunião com os professores, não importa. Eu sempre digo isso, a educação é um bem público e nós precisamos fazer bem feito. Nós precisamos devolver para a sociedade pessoas bem formadas, porque eles serão futuros médicos, futuros administradores, futuros advogados, médicos veterinários, não importa, publicitários, mas eles estarão inseridos no seio da sociedade. Eu não posso contribuir com uma formação ruim. De alguma maneira, nós temos que conciliar o financeiro, os resultados da companhia com a educação de qualidade, e essa é a minha luta diária. E aí é bem o que você citou, uma descoberta também para como fazer isso, né? E justificando muito tudo. Eu penso que nós temos que ser analíticos e mostrar com os números, porque se eu ofereço uma instituição com uma educação de qualidade, as pessoas virão até nós. Então, é o custo-benefício. Se eu começo a prejudicar a qualidade do ensino em detrimento, visando maior lucro, eu posso, por um tempo, manter tudo isso meio camuflado, mas vai chegar uma hora que a sociedade vai perceber que a qualidade caiu, que o Ministério da Educação vai perceber que a qualidade está ruim, e nós sofreremos as consequências. Então, eu preciso oferecer um bom produto no final, eu preciso fornecer uma formação cidadã, técnica e ética para que o resultado venha. E é lindo observar que os pais vêm, estudam conosco, depois os filhos vêm e estudam conosco, e eles trazem os irmãos. É isso que garante a nossa continuidade, Ronaldo, esse equilíbrio. Não dá para pensar só em lucro. Óbvio que uma companhia que tem ações, os acionistas querem realmente isso, mas a Vitro entende que nós somos uma companhia de educação e tem que ter qualidade. E isso é muito importante. Esse é o nosso lema. Professora, outro ponto que você citou já aqui na nossa conversa é que após a pandemia as coisas ficaram um pouco mais complicadas para se fazer educação, de modo geral. Sim. Né? Desde a educação infantil, ensino fundamental, médio, a pandemia ela foi de fato um divisor de águas. E no ensino superior não é diferente, inclusive com esse movimento tão significativo de ida, né, dos nossos meninos e meninas ali que escolhem uma faculdade indo para o IAD, né? Mas nós, embora sejamos uma instituição muito forte no IAD, a gente também tem essa vocação para o ensino presencial. Como manter o ensino presencial relevante? Você citou que 25, né, e agora 26, nós crescemos nisso. Então, o que tem acontecido e o que tem sido feito para assegurar que esse ensino presencial seja de fato relevante, que o fato dele ser inclusive mais caro, a mensalidade, por exemplo, mais caro do que o IAD, ainda seja algo que atrai as pessoas, que leva as pessoas para a sala de aula? É muito interessante. A pandemia mostrou que era possível, né, fazer uma educação de qualidade à distância. Em 3 dias, Ronaldo, nós viramos a chave e conseguimos transmitir até aulas de anatomia humana para os nossos alunos. E detalhe muito importante que nós somos uma das primeiras a voltar. O que eu vejo hoje, assim, nós temos público para as duas modalidades. Público para a educação à distância e público para a educação presencial. Mas o que eu percebo muito hoje é fazer parte de uma comunidade é muito importante para os jovens. Estar presente, a presença, a vida num campus universitário, os espaços de convivência, a troca com os colegas, o contato direto com o professor. Nós somos afetados à medida em que convivemos uns com os outros. E eu acredito firmemente que isso está trazendo o jovem
para a educação presencial novamente. E idosos também, porque nós temos pessoas mais experientes voltando a estudar. E esse convívio, eu acho que esse convívio é o grande divisor de águas nessa condição. Eu escolho a educação online ou eu vou para o presencial? Óbvio que tem muitas pessoas que não têm acesso à educação presencial. Nós temos polos de educação à distância no mais interior do Amazonas, nos rincões do Brasil, formando pessoas que não têm o privilégio de estar num campus universitário. Mas eu acho que se a gente continuar agregando essa presença, esse afeto, essa convivência, o se importar com o outro, os projetos extensionistas, onde eles se sintam amparados e onde eles desenvolvam essa capacidade de atuar junto à comunidade, eu penso que cada dia mais nós teremos esse público, entende? E as pesquisas mostram que o presencial vem crescendo de maneira geral no Brasil. É uma retomada. Acho que a pandemia nos deixou muito isolados. E esse retomar de estar juntos, isso é importante para o jovem e para todos nós como seres humanos. Nós aprendemos nas relações sociais, né, Ronaldo? Sem dúvida. E aí, como gestores, a necessidade também de comunicar isso, né? De tornar claro para as pessoas que o presencial pode ser. E você, inclusive, nessa função de vice-presidente, né, justamente desse ensino presencial, tem esse papel de tornar esse modelo presencial, mostrando os diferenciais dele para que as pessoas possam fazer a escolha por esse modelo, né? Sim, sim. É muito importante. E também tem um detalhe: tem pessoas que não se adaptam ao EAD, à educação à distância. Eles podem até começar, mas voltam para o presencial. Assim como tem pessoas que começam no presencial e por motivo de trabalho ou mudança transfere para o EAD. E é isso, se a gente garantir a qualidade nas duas modalidades, eu não vejo problema. Só que, obviamente, eu atuo mais na educação presencial e eu falo muito desse afeto, desse contato, das relações sociais, desse desenvolvimento humano que um sujeito consegue contribuir com o outro. Outro ponto que tem sido desafiador para quem trabalha com educação, e aí eu gostaria de te ouvir, é a presença cada vez maior das tecnologias, que distraem, que levam muitas vezes a um certo negligenciamento no próprio ato de pesquisar, de estudar, de ler. Temos inteligência artificial que hoje pode produzir um trabalho acadêmico em alguns cliques, né, a partir de um prompt. Eu recordo, né, e aqui eu quero, né, aproveitar e mencionar isso, nosso tema desse ano, inclusive da nossa Semana Pedagógica, que tem um nome muito particular para nós, que é o Conecta, a gente tratou de inteligência artificial justamente para que os professores possam pensar em como agregar isso para o dia a dia. Mas, para muita gente, ainda parece que as tecnologias são concorrentes. Mas, de fato, quando a gente olha para o aluno, o celular está na mão, está presente. Hoje já existe esse movimento de proibição, de se fala em proibir o celular dentro da sala de aula. Como isso tem revolucionado a educação e tem, inclusive, trazido desafios para quem atua na educação, quem faz gestão na educação. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, professora. Esse é um tema extremamente importante, relevante, até mesmo desconhecido, onde nós chegaremos com a IA, com a inteligência artificial. Mas o que se percebe hoje, e aí eu olho para o meu passado, Ronaldo, naqueles meus primeiros empregos, eu trabalhava com o Telex. Acho que a maioria não vai lembrar do Telex, mas com o Telex. Depois veio aquele computador, o primeiro computador, se não me engano, CP500, uma coisa assim, que chegou na Embratel aqui em Maringá. E era com fita cassete as informações. E a gente já imaginava aquilo, uma revolução. Quando começam a chegar os computadores já, e nós passamos por toda essa revolução tecnológica, eu sempre aprendi, na minha formação acadêmica, que a tecnologia tem que ser usada ao nosso favor.
Mas uma coisa é ser usada ao meu favor e outra coisa é impedir a minha capacidade de reflexão, de análise, né? Porque senão fica o texto pelo texto. E o que a gente vê hoje na educação, em sala de aula ou qualquer outro local. Ronaldo, eu já cheguei aí numa cerimônia onde eu fui uma semana antes, uma pessoa fez um discurso. Eu fui na outra semana, era o mesmo discurso. O ChatGPT deve ter, as pessoas jogam ali a informação, preparam um discurso falando isso, 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 ele vem e faz. Era o mesmo, Ronaldo. Falei, já ouvi isso. Foi no ChatGPT. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque senão ele vai tirar o nosso direito de fala, a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de impactar o outro, de olhar um texto, um conteúdo e falar o conteúdo pelo conteúdo, não, como eu aplico isso na minha vida, o que eu faço com essa informação. Porque a informação não te dá formação humana. E a gente trabalha nesse sentido com os professores, porque vocês imaginam o desafio de um professor em sala de aula. Você leva um tema, se os alunos estiverem com o celular, eles digitam, já vão saber tudo aquilo. E o professor, como é que fica nesse papel? Aí é que vem o nosso papel. Nós não podemos perder essa capacidade humana de impactar, de afetar, a capacidade cognitiva de analisar tudo aquilo que vem rapidamente como um título de uma reportagem para nós, mas que ali não está todo o contexto. Contexto que liga aquele conteúdo à vida, às relações sociais, à sociedade, à emoção. Eu penso que hoje o grande desafio em sala de aula é justamente mostrar isso para os nossos estudantes. Que a inteligência artificial vai te trazer. Porque o que é, por exemplo, o ChatGPT? É um compilado de tudo que se tem de informação sobre determinado assunto, talvez no mundo, revistas, artigos, jornais, livros. Você digita e ele vai te trazer aquele conteúdo, mas como você vai aplicar aquilo na sua vida? Como você vai aplicar aquilo na sociedade? E o que aquilo te traz de crescimento pessoal? Eu brinco com os alunos, né? O fato de estar na tela não significa que está em você. Não. E você precisa desse conteúdo em você. É o que traz o diferencial competitivo, inclusive, para a nossa carreira. Sim, como é que você vai Nossa defender um discurso? Como é que você vai defender no futuro uma ideia? Um arquiteto, por exemplo. Estou dando exemplos aleatórios aqui de profissão, mas como você vai defender uma ideia que a princípio teria que ser sua? Não, o advogado. Muitos falam, não vai mais. As profissões que irão desaparecer no futuro. Pode ser que desapareça, mas por que será? Será que a inteligência artificial consegue ir além da informação? Acho que é isso que nós temos que pensar. E eu sou muito otimista. Eu penso que o ser humano tem qualidades que jamais a inteligência artificial vai conseguir substituir. E são essas competências e habilidades e qualidades éticas, emocionais, que vão nos colocar sempre à frente da inteligência artificial, que é um desafio para a humanidade, com certeza. Isso revoluciona de fato, né? O próprio processo de ensino-aprendizagem. Muito desafiador. Leva-nos a sair desse lugar que às vezes é tão confortável, né? De manter as coisas como estão. Eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. Não dá. No mundo de hoje é impossível. O professor, todos nós temos que... Em todas as áreas. Em todas as áreas buscar a melhoria da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento todos os dias. Professora, eu quero aproveitar aqui nesse caminhar para o final do nosso bate-papo de trazer um capítulo à parte, mas que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que é a educação, que é essa preocupação com a gestão e que tem a ver com a Unicesumar. A Unicesumar é uma instituição privada que durante muito tempo, com o professor Wilson, lutou muito para trazer o curso de medicina.
Hoje, a instituição já tem pelo menos mais de 1.000 médicos formados pela Unicesumar. E um dos pontos críticos, né, e que, como sociedade, a gente tem debatido, é a qualidade da formação do médico. Esse ENAMED recente mostrou que uma parcela significativa, principalmente das instituições particulares, não só particulares, mas predominantemente instituições particulares, tiveram dificuldades no ENAMED. A formação a gente percebeu que a formação dos médicos ficou a desejar. Muitas instituições com nota 1, com nota 2, e para quem não tem muita percepção disso, é de 1 a 5, né, as notas. Então, quando você tira uma nota 1, uma nota 2, significa que a sua qualidade está muito abaixo daquilo que se espera. Então, pelo menos um 3 é o desejado, né? A partir do 4 já é uma instituição de excelência, né, uma instituição de qualidade. E a maioria, né, das instituições, uma boa parte delas, ficou com nota 1, nota 2. E a gente, né, a Unicesumar, aqui em Maringá, obteve nota 4. Então, só para contextualizar. Mas o que tem levado, na sua opinião, antes da gente falar exatamente do 4 da Unicesumar, mas o que tem levado muitas instituições particulares a terem nota 1, 2 num curso de medicina? Tem havido, de fato, talvez uma falha no processo de formação? Você, inclusive, é mãe de 2 médicos. Com certeza, tem sim. Esse exame que veio agora não é perfeito, óbvio, ele está em aprimoramento e várias instituições contribuindo com o Ministério da Educação para propor melhorias, enfim. Mas é fato que houve uma proliferação de cursos de medicina pelo Brasil, muitos abertos com liminar da Justiça, e algumas foram crescendo ao longo do tempo e melhorando seu processo de formação, mas outras não. E o que nós observamos, você precisa manter um projeto pedagógico inovador, um projeto pedagógico que tenha compromisso com o SUS, com o social, que garanta uma formação acadêmica de qualidade, e nós temos que dar essa garantia. Um projeto pedagógico que envolva tecnologias da informação, tecnologias atuais que o médico precisa, que cumpra as diretrizes curriculares nacionais para a medicina. Existe um documento que norteia e que são as diretrizes reconhecidas, implantadas, e esse projeto pedagógico precisa seguir isso. Uma infraestrutura que contemple o que se propõe no projeto pedagógico, uma infraestrutura de ponta, e não necessariamente, aqui eu faço um parênteses, tá, Ronaldo? A Unicesumar não tem hospital próprio, isso não é garantia de qualidade. Nós temos parceria com os principais hospitais de Maringá, que atendem SUS, e isso é garantia de qualidade quando a parceria é bom para os dois. E aí nós mantemos os preceptores, que são os médicos, o corpo docente, tanto nas áreas básicas. Então 3 coisas, né, importantes, 3 indicadores: projeto pedagógico, como eu disse, a infraestrutura e corpo docente. Corpo docente altamente qualificado, mestrado, doutorado, médicos com residências reconhecidas, e essas parcerias que nós temos, mas principalmente, Ronaldo, a formação desse aluno, onde ele é, novamente, o sujeito da aprendizagem, que ele caminha por diversos cenários da saúde e que ele tenha uma formação expandida, desde a atenção básica até a alta complexidade. Se a instituição não garantir todos esses aportes, a simulação realística, que hoje nós temos 2 dos maiores laboratórios do Brasil de simulação realística, onde inclusive treinamos SAMU, CIAT, a Central de Transplantes do Estado do Paraná vem fazer treinamento no nosso laboratório de simulação, enfim, que é modelo para outras também. Recebemos semanalmente instituições querendo conhecer nossa estrutura. Esses 3 parâmetros avaliativos precisam ser mantidos. Se você pensa em ter um curso, como você bem disse, pelo menos 3, que é o curso que é suficiente. Mas
para nós o suficiente é pouco. Nós precisamos ir além. E só para que você saiba, nós fomos uma das maiores instituições do Brasil com número de alunos fazendo o exame. Nós levamos 309 alunos para fazer o ENA-MED, alunos do 11º período, ou seja, 5º ano, que ainda não tinham terminado o 6º. E alunos do 6º ano, que eram os formandos. E com esse número altíssimo, por muito pouco nós não conseguimos o 5. Conseguimos o 4 e nos equiparamos à Universidade Estadual de Londrina e à Federal do Paraná. Então, realmente, se você pensa em ter um curso de medicina diferenciado, tem que ter esse olhar e esse compromisso com a sociedade. Isso implica um desafio para quem atua na gestão da educação, para que você tenha, de fato, uma excelente formação, mas, ao mesmo tempo, tem mostrado esse gargalo que nós temos hoje na formação de médicos, porque isso começa a preocupar o atendimento da população depois por profissionais que estão sendo formados por essas instituições. Exatamente. Concordo com você, é um fator, eu sempre digo, saúde e educação, bem público. Cuidado com o que você está formando, com o que você está devolvendo à sociedade. E assim, os nossos egressos do curso de medicina são pessoas hoje de muito sucesso. Você falou quase 1.000 formados em medicina de fato. E além da formação, da graduação, nós temos 11 especialidades de residência médica. Inclusive, 6 delas não são obrigatórias pelas diretrizes e pelo Ministério da Educação, mas nós montamos essas residências para dar uma formação para os nossos egressos e para ajudar muito o município. Uma delas é psiquiatria, que é uma área tão carente em todas as cidades. E a pedido do poder público nós montamos a residência em psiquiatria e só nós temos hoje. Muito bem. Professora, para a gente concluir aqui nosso bate-papo, né? A gente falou um pouquinho sobre sua trajetória profissional, sua vida pessoal um pouquinho, né? Confundindo-se com essa questão profissional. Falamos um pouco sobre a qualidade do ensino, que é uma preocupação, a presencialidade, enfim, um pouco desses temas estiveram presentes. Mas eu gostaria de saber um pouquinho, para finalizar nessa última pergunta, né? Seus objetivos ali, seus sonhos, e quem sabe seus grandes desafios que você olha e fala, essas questões estão aqui entre as minhas prioridades dentro desse universo educacional, de gestão, para esses próximos meses, anos, quem sabe? Ai, Ronaldo, é uma pergunta difícil essa, né? Quando eu olho assim para a minha idade, às vezes eu penso, será que não chegou a hora de eu parar um pouco? A vida toda trabalhando muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou preparada para parar. Eu acredito que eu tenho muito a contribuir e preciso emocionalmente disso também, sabe, Ronaldo? Eu preciso continuar trabalhando. Eu quero transformar o nosso curso de medicina de Corumbá num curso de conceito altíssimo. É um curso novo, nem formou a primeira turma ainda. Eu tenho essa missão. Eu tenho a missão de continuar fazendo com que o nosso curso de medicina aqui da Unicesumar Maringá alcance o conceito 5. É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Esse ano de 2025 nós conseguimos a acreditação do SAEME, que é o Serviço de Acreditação das Escolas Médicas, ligado ao Conselho Federal de Medicina. 51 instituições só no Brasil de medicina têm essa acreditação e ela é reconhecida internacionalmente. Esse era um objetivo que nós conseguimos também. Um outro objetivo meu ali na Unicesumar é fazer a educação presencial e na Uniaselv também crescer muito. A Uniaselv é muito forte em Santa Catarina, mas ela perdeu um pouco desse conhecimento do presencial à medida que o EAD cresceu exponencialmente. E eu quero retomar esse valor da Uniaselv no estado mãe dela, para honrar o seu fundador também. E pretendo contribuir com a cidade, assim, de alguma forma não politicamente, tá, Ronaldo? Porque eu falei, ela não, mas
Daqui a pouco estamos pensando, professora. Candidata a alguma coisa. Não, já até tentaram, tá, Ronaldo? Mas eu acredito que não, mas eu pretendo contribuir com essa cidade que me acolheu tanto, que me acolhe e que eu amo. Eu saio de Maringá, mas é impressionante quando eu vou viajar a vontade, a saudade de voltar para a nossa cidade. Então eu penso que meus objetivos são esses, esperar meus netos. Meus filhos estão casando, eu não tenho netos, embora já tenha idade para ter, e acho que conciliar tudo isso é o grande segredo. Não serei aquela avó, provavelmente por um tempo, que vai ficar em casa cuidando de neto, mas eu prometo que reservo um tempo para cuidar deles. Quero ter um tempo maior para os meus amigos, porque ao longo dessa trajetória eu não tive tanto tempo para eles e para mim mesma, sabe? Algum projeto pessoal, alguma que eu queira desenvolver ainda. Ainda tenho sonhos, Ronaldo. É isso. É o que faz a vida ter sentido. Que bom. Professora, foi uma alegria te receber. Nossa, que pena, tá acabando? Que passa ligeiro, já temos uma hora de papo aqui. Que maravilha, eu fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade, Ronaldo. Uma alegria mesmo, né? Muito obrigada. Conhecer um pouco mais de você, inclusive, né? Muito obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada a todos por me ouvirem. Conversamos aqui com a professora Solange Lopes, ela que é mestre e doutora em educação, é a reitora da Unicesumar, como a gente disse, foi secretária de educação em Maringá entre 2013 e 2016, agora nesse mês de fevereiro, foi homenageada com o título de cidadã benemérita de Maringá. E a você que nos acompanhou nessa boa conversa em que falamos sim sobre o percurso profissional de uma pessoa muito bem-sucedida, a professora Solange, mas também falamos muito sobre educação, para que você possa entender não apenas como funciona essa instituição grandiosa que é a Unicesumar, mas entender também como que funciona a educação no ensino superior, o ensino presencial, os desafios de se fazer uma boa educação no ensino presencial dentro de uma instituição que é bastante respeitada. Então, a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Eu sou Ronaldo Neso, este é o Ponto a Ponto, o podcast do jornal Maringá Post, e para você fica o convite, esteja com a gente nas redes sociais, esteja com a gente também no VMark Studio, nossa produtora estúdio, né, para trazer para você esse conteúdo de qualidade. A você, o nosso muito obrigado e até o próximo episódio.